Então partiu Jesus daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou em uma casa e desejava que ninguém o soubesse, porém não foi possível manter sua presença em segredo. De fato, assim falar sobre ele, certa mulher, cuja filha pequena estava com um espírito imundo, chegou e atirou-se aos seus pés. A mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e implorava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe explicou: deixa primeiro que os filhos se alimentem até ficarem satisfeitos, pois não é justo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ao que replicou-lhe a mulher: sim, Senhor, mas até os filhotes dos cães, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. Então ele lhe declarou: por causa dessa tua resposta, podes ir em paz, o demônio já saiu de tua filhinha. Ao retornar, ela para sua casa encontrou a criança jogada sobre a cama, pois o demônio a havia abandonado. Outra vez, saindo Jesus das terras de Tiro, seguiu em direção ao mar da Galileia, passando por Sidom e atravessando a região de Decápolis. Então, algumas pessoas lhe apresentaram um homem que era surdo e mal podia falar, e lhe suplicaram que impusesse sua mão sobre ele. Jesus conduziu o homem, a sós, para longe da multidão, e colocou os dedos nas orelhas dele. Em seguida, cuspiu e tocou na língua daquele homem. Depois, levantando os olhos para o céu, e, com um profundo suspiro, ordenou: Efatá, que quer dizer, abre-te. Imediatamente, os ouvidos do homem se abriram, sua língua desprendeu-se e ele começou a falar fluentemente. Entretanto, Jesus ordenou-lhes que não dissessem a ninguém o que ali se passara. Contudo, quanto mais ele recomendava, tanto mais eles o divulgavam. As multidões ficavam sobremodo maravilhadas e proclamavam: ele faz tudo de forma esplêndida, faz tanto os surdos ouvirem, como os mudos falarem. Naqueles dias, uma grande multidão novamente se ajuntou, e não tendo as pessoas com o que se alimentar, chamou Jesus os discípulos e lhes compartilhou: tenho compaixão desta multidão. Já se passaram 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. Se eu os enviar de volta às suas casas em jejum, vão desfalecer pelo caminho, pois alguns deles vieram de longe. Entretanto, os discípulos alegaram: onde neste lugar desabitado seria possível alguém conseguir pão suficiente para alimentar a todos? Indagou-lhes Jesus: quantos pães tendes? Ao que afirmaram eles: 7. Então ele orientou o povo a reclinar-se sobre o chão, e após tomar os 7 pães e dar graças, partiu-os e os entregou aos seus discípulos para que estes servissem à multidão, e assim foi repartido entre todas as pessoas. Havia também alguns peixes pequenos. Da mesma forma ele deu graças e ordenou aos discípulos que os distribuíssem. Todas as pessoas ali reunidas comeram até se saciar, e ainda recolheram 7 cestos grandes, cheios de pedaços que sobraram. Na multidão havia cerca de 4.000 homens. Então Jesus despediu-se do povo. Logo depois, entrou no barco com seus discípulos e dirigiu-se para a região de Dalmanuta. Os fariseus se aproximaram e começaram a questionar Jesus. Então o tentaram. E, para prová-lo, pediram que lhes apresentasse um sinal miraculoso do céu. No entanto, Jesus suspirou profundamente e lhes afirmou: por que pede essa geração o sinal dos céus? Com certeza vos asseguro que para essa geração não haverá sinal algum. E deixando-os, voltou a embarcar e rumou para o outro lado. Aconteceu que os discípulos se esqueceram de levar pães, e no barco tinham consigo apenas um único pão. E Jesus passou a recomendar a eles: cuidado,
Guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Eles, porém, especulavam entre si, argumentando: é porque não trouxemos o pão. Ao notar a discussão, Jesus questionou: por que discorreis sobre o não terdes pão? Até agora não considerastes, nem ainda compreendeste? Permaneceis com o coração petrificado? Tem olhos, não vedes? E possuindo ouvidos, não escutais? Não vos recordais? Quando dividiu 5 pães para os 5.000 homens, de quantos cestos cheios de pedaços que sobraram recolhestes? E afirmaram-lhe: 12. E quando eu parti 7 pães para aqueles 4.000, quantos cestos grandes, repletos de sobras, recolhestes do chão? Responderam eles: 7. Ao que lhes concluiu Jesus: e então, ainda não compreendeis? E chegando a Betsaida, algumas pessoas trouxeram um cego à presença de Jesus e rogavam-lhe que o tocasse. Então ele tomou o cego pela mão e o conduziu para fora da aldeia. Em seguida cuspiu nos olhos daquele homem e lhe impôs as mãos e indagou: vês alguma coisa? O homem levanta os olhos e afirma: vejo pessoas, mas elas se parecem com árvores caminhando. Mais uma vez Jesus colocou suas mãos sobre os olhos do homem, e no mesmo instante, tendo sido completamente restaurado, via com clareza e podia discernir todas as coisas. Então Jesus enviou aquele homem para casa, recomendando-lhe: nem sequer no povoado entres. Jesus e seus discípulos partiram para os povoados nas cercanias de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes inquiriu: quem dizem as pessoas que eu sou? Ao que eles informaram: alguns comentam que és João Batista, outros Elias, e ainda há quem afirme que és um dos profetas. Então lhes questionou: mas vós, quem dizeis que eu sou? E, asseverando Pedro, declarou: tu és o Cristo. Jesus, por sua vez, lhes recomendou que nada divulgassem a seu respeito. Então passou Jesus a ensinar-lhes que era imperioso que o Filho do Homem fosse vítima de muitos sofrimentos, viesse a ser rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. E então fosse assassinado para depois de 3 dias ressuscitar. E Jesus falou sobre esse assunto de maneira clara, mas Pedro, chamando-o em particular, começou a censurá-lo energicamente. Entretanto, Jesus voltou-se, olhou para seus discípulos e repreendeu severamente a Pedro, exclamando: para trás de mim, Satanás, pois não estás pensando na obra de Deus, mas sim nas ambições humanas. Em seguida, convocou Jesus a multidão e os discípulos e os desafiou: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha após mim. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, salvá-la-á. Portanto, de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou ainda, o que uma pessoa poderia dar em troca de sua alma? Assim sendo, numa época como esta, de incredulidade e perversidade, se alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando voltar na glória de seu Pai, juntamente com os santos anjos, também a essa pessoa não oferecerá honra. Então lhes falou Jesus: com toda certeza vos asseguro que alguns dos que aqui estão de modo algum passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus chegando com poder. Passados 6 dias, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e os conduziu a um lugar retirado, no alto de um monte, onde puderam ficar a sós. E ali ele foi transfigurando diante deles. Suas vestes tornaram-se alvas, de um branco reluzente, como nenhum lavandeiro em toda a terra seria capaz de alvejá-las. Então apareceu à sua frente Elias com Moisés, e estavam conversando com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, sugeriu: Rabi, é muito bom estarmos aqui. Vamos erguer 3 tabernáculos. Um será teu,
um para Moisés e um para Elias. Pedro não sabia o que falar, pois eles haviam ficado aterrorizados. Em seguida, surgiu uma nuvem que os envolveu, e dela soou uma voz que declarou: "Este é meu filho amado. A ele dai ouvidos." De repente, quando olharam ao redor, a ninguém mais viram a não ser Jesus. Durante a caminhada, descendo o monte, Jesus lhes ordenou que a ninguém revelassem o que haviam presenciado, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles mantiveram esse assunto exclusivamente entre si, mas comentavam sobre qual o significado da expressão ressuscitado dos mortos. Então questionaram-lhe: por que os mestres da lei afirmam que é preciso que Elias venha primeiro? E Jesus lhes esclareceu: realmente, Elias vindo primeiro restaura todas as coisas. Agora, porque está escrito também que é necessário que o Filho do Homem sofra penosamente e seja rejeitado com desprezo. Pois eu lhes digo, Elias também já veio, e fizeram contra ele tudo o que desejaram, como está escrito a respeito dele. Assim que chegaram onde estavam os demais discípulos, observaram um grande aglomerado de pessoas ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que a multidão percebeu Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então, Jesus dirigiu a palavra aos escribas e os inquiriu: o que discutíeis com eles? Contudo, um homem no meio da multidão replicou: Mestre, trouxe-te o meu filho que está tomado por um demônio que o impede de falar. Onde quer que este o toma, joga-o no chão, e então ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica todo enrijecido. Roguei aos teus discípulos que expulsassem o tal espírito, mas eles não conseguiram. Admoestou-lhe Jesus: ó geração sem fé, até quando estarei eu junto a vós? Até quando vos suportarei? Trazei-o a mim. E logo o trouxeram. Assim que o espírito viu Jesus, no mesmo instante provocou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. E então Jesus indagou ao pai do menino: há quanto tempo isto está lhe acontecendo? E o pai declarou: desde a infância. Muitas vezes esse demônio tem jogado no fogo e na água para matá-lo. Todavia, se tu podes fazer algo, tem compaixão de nós e de alguma maneira ajuda-nos. Se podes, contestou-lhe Jesus, tudo é possível para aquele que crê. Imediatamente o pai do menino asseverou: creio, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Percebendo que o povo estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, determinando: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, deixa este jovem, jamais o tomes novamente. Então o demônio berrou, agitou o jovem violentamente e o abandonou. O menino ficou desfalecido, a ponto de todos afirmarem: ele morreu. Entretanto, Jesus, pegando a mão do menino, o levantou e ele ficou em pé. Mais tarde, quando Jesus estava em casa, seus discípulos o consultaram em particular: por que razão não fomos capazes de expulsá-lo? E Jesus lhes advertiu: essa espécie de demônio só é expelida com oração e jejum. Eles partiram daquele lugar e atravessaram a Galileia. E Jesus evitava que qualquer pessoa soubesse onde se achavam, pois estava dedicado ao ensino dos seus discípulos e lhes revelava: o Filho do Homem está prestes a ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas 3 dias depois ressuscitará. Todavia, eles conseguiam entender o que ele desejava comunicar, mas tinham receio de inquiri-lo a esse respeito. Então chegaram a Cafarnaum. Quando já estava em casa, indagou-lhes sobre o que discorríeis pelo caminho. Eles, porém, ficaram em silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Assentando-se, Jesus reuniu os 12 e lhes orientou: se alguém deseja ser o primeiro, será o último e servo de todos. Indo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, revelou-lhes: quem recebe uma destas crianças por ser meu seguidor, do mesmo modo estará a mim recebendo. E qualquer que me recebe, não está apenas me recebendo, mas igualmente aquele que me enviou.
Contou-lhe João: Mestre, vimos um homem que em teu nome estava expulsando demônios e procuramos impedi-lo, pois afinal ele não era um dos nossos. Não impeçais, ponderou Jesus. Ninguém que realiza um milagre em meu nome é capaz de falar mal de mim logo em seguida. Portanto, quem não é contra nós está a nosso favor. Com toda certeza vos asseguro, qualquer pessoa que vos der de beber um copo de água, pelo fato de pertencerdes a Cristo, de maneira alguma perderá sua recompensa. Se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, será melhor que fosse lançado no mar com uma pedra de asno amarrada no pescoço. E se a tua mão te fizer tropeçar, corta, pois é melhor te entrares para a vida mutilado do que possuindo duas mãos ires para o inferno, onde o fogo que age jamais arrefece. Naquele lugar os teus vermes devoradores não morrem, e as chamas nunca se apagam. E se o teu pé fizer tropeçar, corta-o, pois é melhor entrares para a vida aleijado do que, tendo os dois pés, seres lançado no inferno, onde teu verme não morre e o fogo é inextinguível. E ainda se um dos teus olhos te levar a pecar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com apenas um dos teus olhos do que possuindo os dois olhos, seres retirados ao inferno. Naquele lugar os teus vermes devoradores não morrem e as chamas nunca se apagam, pois todos serão salgados com fogo. O sal é bom, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurar as suas propriedades? Tende o bom sal em vós mesmos e vivei em paz uns com os outros. Partindo dali, foi Jesus para a região da Judéia e para o outro lado do Jordão. E outra vez, grande multidão chegou-se a ele e, como era seu costume, passou a ensinar as pessoas ali reunidas. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, para colocá-lo à prova, questionaram: é permitido ao homem separar-se de sua esposa? Inquiriu-lhe Jesus: o que lhes ordenou Moisés? E eles replicaram: Moisés permitiu que o homem desse a sua mulher uma certidão de divórcio e a mandasse embora. Esclareceu-lhe Jesus: Moisés os deixou escrita essa lei por causa da dureza dos vossos corações. Entretanto, no princípio da criação, os fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Dessa forma, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o ser humano. Mais tarde, quando estavam em casa, uma vez mais os discípulos indagaram Jesus sobre o mesmo assunto. Então ele lhes explicou: todo homem que se separar da sua esposa e se unir a outra mulher estará cometendo adultério contra a sua esposa. Da mesma maneira, se uma mulher se divorciar de seu marido e se casar com outro homem, estará igualmente caindo em adultério. E aconteceu que as pessoas traziam crianças para que Jesus lhes impusesse a mão, mas os discípulos repreendiam o povo. Todavia, quando Jesus notou o que se passava, ficou indignado e lhes advertiu: deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais, pois deles é o reino de Deus. Com toda certeza vos asseguro, aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, jamais terá acesso a ele. Em seguida abraçou as crianças, impôs-lhe as mãos e as abençoou. E colocando-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, indagou-lhe: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Replicou-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ao que o homem declarou: mestre, tudo isso tenho obedecido desde minha adolescência. Então olhou com compaixão e lhe revelou: contudo te falta algo mais importante. Vai e vende tudo o que tens, entrega-o aos pobres e receberás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Diante disso, o homem abateu-se profundamente e retirou-se entristecido, pois possuía muitos bens. Então Jesus, observando ao redor, declarou aos seus discípulos: quão difícil é para aqueles que possuem muitos bens ingressar no reino de Deus.
Os discípulos ficaram perplexos diante de tais palavras. No entanto, Jesus insistiu em lhes afirmar: Filhos, entrar no reino de Deus é de fato muito difícil. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram muito assustados e comentavam uns com os outros: Sendo assim, quem conseguirá se salvar? E Jesus, fixando neles o olhar, lhes revelou: Para o homem isso é impossível, todavia não para o Senhor, pois para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a declarar para Jesus: Eis que nós tudo abandonamos para te seguir. Garantiu-lhe Jesus: Com toda certeza vos asseguro que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou bens por causa de mim e do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, propriedades e com eles perseguições, mas no mundo futuro a vida eterna. Todavia muitos primeiros serão últimos, bem muitos últimos serão primeiros. E sucedeu que estavam no caminho subindo para Jerusalém. Jesus à frente os conduzia. Os discípulos estavam admirados, enquanto os demais seguidores sentiam medo. Uma vez mais ele reuniu à parte os 12 e compartilhou o que lhe aconteceria. Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, lhe cuspirão, torturarão e finalmente o matarão. Contudo, após 3 dias ele ressuscitará. Foi então que Tiago e João, filhos de Zebedeu, chegaram mais perto dele e lhe solicitaram: Mestre, desejamos que nos concedas o que vamos te pedir. E lhes indagou Jesus: Que quereis que eu vos faça? Ao que rogaram: Permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Ponderou-lhes Jesus: Não sabeis o que estáis pedindo? Podeis vós beber do cálice que eu vou beber e ser batizados com o batismo que estou sendo batizado? Podemos, replicaram eles. Então Jesus lhes revelou: Sim, bebereis o cálice que eu bebo, e de fato recebereis o batismo que eu sou batizado. Todavia, o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Assim que outros 10 ouviram esse assunto, ficaram indignados contra Tiago e João. Jesus, por sua vez, os convocou e orientou: Sabeis que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Contudo, não é assim que ocorre entre vós. Ao contrário, quem desejar tornar-se importante entre vós deverá ser servo. E quem ambicionar ser o primeiro entre vós, que se disponha a ser o escravo de todos. Porquanto nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Chegaram, pois, a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos e mais uma grande multidão estavam deixando a cidade, o filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o advertiam severamente para que calasse. Contudo, ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Então que Jesus parou e pediu: Chamai-o. E assim foram chamar o cego. Ânimo, homem, levanta-te, ele te chama. Jogando sua capa para o lado de um só salto, colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. Indagou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Rogou-lhe o cego: Raboni, que eu volte a enxergar. E Jesus lhe ordenou: Vai em frente, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o homem recuperou a visão e passou a seguir Jesus pelo caminho. Quando estavam se aproximando de Jerusalém, chegando a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 dos seus discípulos e lhes recomendou:
Ide ao povoado que está logo diante de vós, e assim que entrardes, achareis um jumentinho amarrado, sobre o qual ninguém ainda montou. Soltai-o e trazei-o aqui. Se alguém vos inquirir por que fazeis isso, replicai: o Senhor precisa dele, e sem demora o enviará de volta para aqui. Eles partiram e logo encontraram um jumentinho na rua, amarrado a um portão, e o desprenderam. E alguns dos que estavam ali censuraram-lhes: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, todavia, justificaram-se conforme Jesus os orientara, diante do que lhes permitiram seguir. E assim trouxeram o jumentinho até onde estava Jesus, selaram-o com os seus mantos, e Jesus o montou. Então muitas pessoas estendiam os seus mantos pelo caminho. Outras espalhavam ramos que tinham cortado nos campos. Tanto os que caminhavam adiante dele, como os que seguiam após, proclamavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito seja o reino vindouro de nosso pai Davi. Hosana nos mais elevados céus. Então Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo, observou tudo à sua volta e, como já era tarde, partiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, enquanto estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. E, avistando ao longe uma figueira com folhas, foi verificar se encontraria nela algum fruto. Chegando perto dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era a época de figos. Então a repreendeu: nunca mais em tempo algum coma alguém fruto de ti. E os discípulos escutaram quando proferiu isso. Assim que chegou a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que ali estavam apenas comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que comercializavam pombas. Também não permitia que ninguém transportasse mercadorias pelo templo. E os admoestava, exclamando: não está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Vós, contudo, a tendes transformada em covil de ladrões. Os chefes, os sacerdotes e os mestres da lei escutaram essas críticas e começaram a tramar um meio para assassiná-lo, pois o temiam, haja vista que todo o povo estava maravilhado com o seu saber e ministração. E ao pôr do sol eles saíram da cidade. E caminhando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde as raízes. Pedro, recordando-se do ocorrido, informou a Jesus: Rabi, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Observando-lhe Jesus: tendes fé em Deus. E com toda certeza eu vos asseguro, se qualquer pessoa ordenar este monte: levanta-te e lança-te no mar, e não houver dúvida em seu coração, mas crer que se realizará o que pede, assim lhe será feito. Portanto vos afirmo, tudo quanto em oração pedides, tenhais fé, que já o recebestes, e assim vos sucederá. Mas quando estiverdes orando, se tiverdes algum ressentimento contra alguma pessoa, perdoai-a, para que igualmente o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Entretanto, se não perdoardes, vosso Pai que estás nos céus também não vos perdoará os vossos pecados. Mais tarde chegaram outra vez a Jerusalém. E Jesus, ao caminhar pelo templo, foi abordado pelos chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos, que lhe questionaram: com que autoridade ages como vens agindo? Ou quem te outorgou tal autoridade para fazeres o que fazes? Jesus lhes replicou: eu também vos proporei uma questão. Respondei-me e eu vos revelarei com que autoridade tenho ministrado. O batismo de João provinha do céu ou dos seres humanos? Respondei-me, pois. E aconteceu que eles passaram a discutir entre si: se afirmamos do céu, ele nos indagará: então por qual razão não acrediteis nele? Se por outro lado declararmos dos seres humanos? Neste caso temiam as multidões, pois todos realmente consideravam João um profeta. Finalmente declararam a Jesus: não sabemos. E Jesus, por sua vez, concluiu e disse: ora, nem eu tampouco vos revelarei com que autoridade estou realizando estas obras.
Jesus então passou a ministrar-lhes por meio de parábolas. Certo homem plantou uma vinha, ergueu uma ardela, cavou um tanque para esmagar as uvas e construiu uma torre de vigia. Depois arrendou a vinha para alguns lavradores e partiu de viagem. Chegando a época da colheita, enviou um servo aos lavradores com o objetivo de receber deles sua parte do fruto da vinha. No entanto, eles o agarraram, o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Então lhes enviou um outro servo, e também lhe bateram na cabeça e o humilharam. E enviou outro ainda, o qual assassinaram. Então enviou muitos outros, mas alguns agrediram e a outros mataram. Finalmente, restava-lhe enviar seu próprio amado filho. A este lhes enviou com a seguinte intenção: a meu filho respeitarão. Todavia aqueles lavradores combinaram entre si: este é o herdeiro. Ora, venham, vamos matemo-lo, e assim a herança será toda nossa. Então agarraram e assassinaram e jogavam para fora da vinha. Diante disso, o que fará o proprietário da vinha? Virá destruir aqueles lavradores e outorgará a vinha a outros vinicultores. Ainda não lestes essa passagem das Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal angular. Isto procede do Senhor, e é obra de grande maravilha para todos nós. Por isso começaram a tramar um jeito de prendê-lo, pois perceberam que ele havia narrado aquela história com o propósito de acusá-los. Contudo, tinham receio da multidão e acharam melhor se afastarem. Mais tarde enviaram a Jesus alguns dos fariseus e herodianos para tentar condená-lo em alguma palavra que proferisse. E, ao se aproximarem, lhe questionaram: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que não te deixas influenciar por ninguém, pois não te impressionas com a aparência exterior das pessoas, mas ensinas o caminho de Deus em conformidade com a mais pura verdade. Assim sendo, diga-nos, é lícito pagar imposto a César ou não? Devemos pagar ou podemos nos recusar? Jesus, porém, conhecendo o quão hipócritas estavam sendo, lhes inquiriu: Por que me tentais? Trazei-me um denário para que eu o examine. E eles lhe trouxeram a moeda, ao que ele lhes indagou: De quem é esta imagem e esta inscrição? Ora, de César, replicaram eles. Então Jesus asseverou: Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E todos ficaram pasmos com ele. Depois chegaram os saduceus que pregam não haver qualquer ressurreição, com a seguinte questão: Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se um homem morrer e deixar sua esposa sem filhos, seu irmão deverá se casar com a viúva e gerar filhos para seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e faleceu sem deixar filhos. Então o segundo desposou a viúva, mas também morreu sem deixar descendentes. O mesmo ocorreu com o terceiro, e dessa forma nenhum dos 7 irmãos deixou filhos. Finalmente faleceu também a mulher. Na ressurreição de quem essa mulher será esposa? Haja vista que os 7 irmãos foram casados com ela. Então Jesus os admoestou: não é sem motivo que errais tanto, pois não compreendeis as Escrituras nem o poder de Deus. Quando os mortos ressuscitam, não se casam mais, nem são dados em casamento, pois se tornam como anjos nos céus. A respeito da ressurreição dos mortos, ainda não tendes lido no livro de Moisés, no texto referente à sarça, como Deus lhe declarou: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, e sim o Deus dos vivos. Estáis absolutamente enganados. Um dos mestres da lei chegou-se e os ouviu argumentando. Ao constatar como Jesus lhes houvera respondido esplendidamente, perguntou-lhe: De todos os mandamentos, qual é o mais importante? Esclareceu Jesus: O mais importante de todos os mandamentos é este: Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, portanto, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe qualquer outro mandamento maior do que estes.
Então o escriba exaltou Jesus: muito bem, mestre, estás absolutamente certo ao afirmares que Deus é o único, que não existe outro que se compare a Ele, e que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, com todas as forças, bem como amar ao próximo como a si mesmo, é muito mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas juntos. Jesus, por sua vez, vendo que o homem havia respondido com sabedoria, revelou-lhe: não estás distante do reino de Deus. E a partir disto, não havia mais alguém que ousasse lhe questionar alguma coisa. Mais tarde, Jesus estava ensinando no templo, quando levantou uma questão: como podem os mestres da lei pregar que o Cristo é filho de Davi? Sendo que o próprio Davi, expressando-se pelo Espírito, afirmou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. Se o próprio Davi o chama de Senhor, como é possível então ser ele seu filho? O numeroso ajuntamento de pessoas o ouvia com grande deleite. E continuando seu ensino, advertia Jesus: acautelai-vos dos escribas, pois eles fazem questão de andar com roupas especiais, de receber saudações em praças públicas, de sentar nos lugares de maior destaque nas sinagogas e ainda ocupar as posições mais honrosas à mesa dos grandes banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para dissimular, fazem longas orações. Estes certamente receberam condenação ainda mais severa. E Jesus foi sentar-se em frente ao local onde eram depositadas as contribuições financeiras e observava a multidão colocando o dinheiro nas caixas de coleta de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Foi então que uma viúva pobre se aproximou e depositou 2 moedas bem pequenas, de cobre, portanto, de bem pouco valor. E chamando para perto de si os seus discípulos, Jesus lhes declarou: com toda certeza vos afirmo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os demais ofertantes, porquanto todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Aquela senhora, entretanto, da sua penúria, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. E ocorreu que, observou-lhe um de seus discípulos: olhai, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Entretanto, Jesus lhe revelou: vês estas suntuosas construções? Pois aqui não restará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Então, havendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André o consultaram em particular: dize-nos quando acontecerão estes eventos, e que sinal haverá quando todos eles estiverem prestes a cumprir-se. E Jesus passou a preveni-los: vede que alguma pessoa ouse induz ao erro, pois serão muitos os que virão em meu nome afirmando: sou eu, e iludirão multidões. No entanto, assim que ouvirem notícias sobre guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário que assim ocorra, contudo ainda não é o fim. Porquanto nação se levantará contra nação e reino contra reino. Sucederão terremotos em vários lugares e muita fome por toda parte. Esses acontecimentos são o início das dores. Ficai-vos alertas, pois quando vos denunciarão os tribunais, sereis açoitados nas sinagogas. Por minha causa vos farão comparecer à presença de governadores e reis, e isso se constituirá em testemunho para eles. Contudo, é indispensável que primeiro o Evangelho seja anunciado para todas as nações. Todas as vezes que fordes presos e levados a julgamento, não vos preocupeis com o que haveis de declarar, porém, o que vos for concedido naquele momento, isso proclamai, porque não sois vós os que falais, mas sim o Espírito Santo. E sucederá que um irmão trairá seu próprio irmão, entregando a morte, e dessa paicada para com seu filho. Filhos haverá que se revoltarão contra seus próprios pais e os assassinarão. Sereis odiados por todos por minha causa. Todavia, aquele que permanecer firme até o fim, se receberá a glória da salvação. Então, quando vides o sacrilégio horrível posicionado no lugar onde não deve estar, os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Quem estiver sobre a laje que cobre vossas casas, fuge depressa, nem entre para retirar dela qualquer de vossos pertences. Quem estiver no campo, não retorne para apanhar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias, principalmente para as mães que estiverem amamentando. Orem para que esses eventos não venham a ocorrer no inferno.
pois aqueles serão dias de tamanho sofrimento como jamais houve desde que Deus criou o mundo até agora, nem nunca mais haverá. Portanto, se o Senhor não estivesse reduzido àquele período, nenhum ser de carne e osso sobreviveria. Contudo, por causa dos eleitos por ele escolhidos, tais dias foram abreviados pelo Senhor. Eis aqui, se todavia alguém lhes anunciar, eis aqui o Cristo, ou ainda ele logo ali, não deis qualquer crédito a isso, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, realizando sinais e maravilhas com o objetivo de enganar, se possível, os próprios eleitos. Desse modo, estai vigilantes, pois sobre tudo isso vos avisarei com antecedência. Porém, naqueles dias, depois do referido período da tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão dos céus, os poderes celestes serão abalados. Então o Filho do Homem será visto chegando nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos 4 ventos, das extremidades da terra até os confins do céu. Portanto, aprendei com o ensino da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, sabeis que o verão vem chegando. Da mesma maneira, assim que observardes esses sinais ocorrendo, sabei que o tempo está próximo, já às portas. Com toda certeza vos afirmo que não passará essa geração, até que todos esses fatos ocorram. Os céus e a terra passarão, contudo as minhas palavras nunca passarão. Todavia, a respeito daquele dia ou hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho do Homem, senão apenas o Pai. Estai, pois, atentos e vigiai, porquanto não cabe a vós saber quando será. É como um homem que viaja para outro país e, deixando sua casa, encarrega cada um de seus servos das suas tarefas, e ordena ao porteiro que vigie. Vigiais, pois, uma vez que não sabeis quando regressará o dono da casa, se é tarde ou meia-noite, ao cantar do galo mesmo no raiar do dia, e vindo repentinamente, que não vos surpreenda entregues ao sono. O que vos tenho dito, proclama a todos. Vigiai. Restavam somente 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei buscavam um meio de surpreender Jesus em qualquer erro e assim poder condená-lo à morte. Entretanto, comentavam que não seja durante as festividades, para que o povo não se tumultue. E estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de certo homem conhecido como Pedro, o leproso, achegou-se dele uma mulher portando um vaso de alabastro contendo valioso perfume, feito de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou todo o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Diante disso, indignaram-se alguns dos presentes e a criticavam entre si, para que este desperdício de tão valioso perfume. Um bálsamo como este poderia ser vendido por 300 denários, e o dinheiro ser doado aos pobres, e a censuravam severamente. Deixai-a em paz, ordenou-lhe Jesus. Por que causais problemas a esta mulher? Ela realizou uma boa administração para comigo. Quanto aos pobres, sempre os tendes ao vosso lado, e os podeis ajudar todas as vezes que o desejardes. Todavia, a mim nem sempre me tereis. A mulher fez tudo o que estava ao seu alcance. Derramou bálsamo sobre mim, antecipando a preparação do meu corpo para o sepultamento. Com toda certeza eu vos asseguro, onde quer que o evangelho for pregado, por todo o mundo será também proclamada a obra que esta mulher realizou, e para isso que ela seja sempre lembrada. E depois disso, Judas Iscariotes, um dos 12, foi encontrar-se com os chefes dos sacerdotes com o propósito de lhes entregar Jesus. Ao ouvirem a proposta, eles ficaram muito satisfeitos e se comprometeram a lhe pagar algum dinheiro, e por isso ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. E no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando tradicionalmente se sacrificava o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus o consultaram: onde desejas que vamos e façamos os preparativos para ceares a Páscoa? Então ele enviou 2 de seus discípulos, instruindo-lhes: ide à cidade, e certo homem carregando um cântaro de água virá ao vosso encontro.
Seguiu e dizia ao proprietário da casa onde ele entrar que o mestre deseja saber onde está a minha sala de jantar, onde cearei a Páscoa com os meus discípulos. E aquele homem vos mostrará um amplo cenáculo, todo mobiliado e pronto. Ali fazei os preparativos. Partiram, pois, os discípulos e chegaram na entrada da cidade, onde encontraram tudo como Jesus lhes havia predito, e ali prepararam a Páscoa. Ao pôr do sol, chegou Jesus com seus 12. E quando estavam ceando, reclinados à mesa, Jesus lhes revelou: com toda certeza vos afirmo que um dentre vós, este que come comigo, me trairá. E eles ficaram consternados e lhe afirmavam: é certo que não serei eu. Mas asseverou-lhes Jesus: é um dos 12, aquele que come comigo do mesmo prato. O Filho do Homem vai, conforme está escrito a respeito dele. No entanto, infeliz daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe fora jamais haver nascido. E enquanto ceavam, tomou Jesus um pão, e tendo dado graças o partiu, e o serviu aos seus discípulos, declarando: tomai, isto é o meu corpo. Em seguida tomou Jesus um cálice, deu graças e o entregou aos discípulos, e todos beberam dele. Então lhes revelou: isto é o meu sangue da aliança, o qual é derramado para o bem de muitos. Com toda certeza vos afirmo que não voltarei a beber do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. E depois de haverem cantado um salmo, partiram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes advertiu: todos vós me abandonareis, pois está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas serão dispersas. Contudo, depois da minha ressurreição, partirei adiante de vós rumo a Galileia. Pedro exclamou: mesmo que todos te abandonem, eu nunca te deixarei. Replicou-lhe Jesus: com toda certeza te asseguro que ainda hoje, nesta noite, antes que por 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Entretanto, Pedro insistia com eloquência: ainda que seja preciso que eu morra ao teu lado, jamais te negarei. E da mesma maneira responderam todos os demais. Então caminharam para um lugar chamado Getsêmani, e tendo chegado, solicitou Jesus aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a sentir grande temor e profunda angústia. E compartilhou com eles: minha alma está extremamente triste até a morte. Ficai, pois, aqui e vigiai. Caminhou um pouco mais adiante, prostrando-se, e orava para que, se possível, aquela hora fosse afastada dele. E rogava: Abba, Pai, todas as coisas são possíveis para ti, afasta de mim esse cálice. Todavia não seja o que eu desejo, mas sim o que tu queres. Ao voltar para seus discípulos, o surpreendeu dormindo. Simão chamou ele a Pedro: estás dormindo? Não conseguistes vigiar nem por 1 hora? Vigiai e orai, para não caíres em tentação, pois de um lado o espírito está pronto, mas por outro lado a carne é fraca. E mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas expressões. Ao regressar, novamente os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados, mas não sabiam como justificar-se. Voltando ainda uma 3ª vez, ele lhes admoestou: ainda dormis e descansais? Basta, eis que a hora é chegada. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, pois, e vamos, eis que chegou aquele que está me traindo. Jesus ainda não havia terminado de falar, quando surgiu Judas, um dos 12, e com ele chegou uma multidão armada de espadas e cacetetes, vinda da parte dos chefes dos sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos. Ora, o traidor tinha combinado um sinal com eles: aquele a quem eu saudar com um beijo é ele. Prendei-o e levai-o sob forte segurança. Então, assim que chegou, dirigiu-se imediatamente para Jesus e o saudou: Rabi, e o beijou. Em seguida, os homens agarraram Jesus e o prenderam. Nesse momento, um dos que estavam bem próximos puxou da espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Exclamou-lhes Jesus: acaso estou eu liderando alguma rebelião para virdes me prender com espadas e cacetetes? Pois diariamente tenho estado convosco no templo, vos ensinando, e não me prendestes.
Contudo, é para que se cumpram as Escrituras. Logo em seguida, todos fugiram e abandonaram. Certo jovem, vestindo apenas um lençol de linho, estava seguindo Jesus, quando também tentaram prendê-lo, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Levaram Jesus ao sumo sacerdote, e então se reuniram todos os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos e os mestres da lei. Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, permaneceu assentado entre os criados, aquecendo-se junto ao fogo. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam buscando denúncias contra Jesus. Todavia não conseguiam encontrar nenhuma. Várias pessoas também testemunharam falsamente contra ele. Suas declarações não se mostravam coerentes. Então outros se levantaram para testemunhar em verdades contra ele. Nós o ouvimos exclamar: eu destruirei esse templo por mãos humanas. E em 3 dias edificarei outro, não erguido por mãos de homens. Entretanto, nem mesmo quanto a essa acusação o testemunho deles era congruente. Então o sumo sacerdote levantou-se diante de todos e interrogou a Jesus: nada contestas a denúncia que estes levantam contra ti? Ele, contudo, permaneceu em silêncio e nada replicou. Mas o sumo sacerdote voltou a indagá-lo: és tu o Messias, o Filho do Deus bendito? Jesus asseverou: eu sou, e vereis o Filho do Homem sentado à direita do Poderoso e chegando às nuvens do céu. Diante disso, o sumo sacerdote rasgou suas vestes e esbravejou: por que ainda necessitamos de outras testemunhas? Ouvistes a blasfêmia, que vos parece? E todos o julgaram merecedor da pena de morte. Assim alguns começaram a cuspir nele, e encapuzaram-no vendando seus olhos, e esmurrando exclamavam: profetiza, e os guardas o levaram debaixo de bofetadas. Continuando Pedro na parte de baixo do pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali, e vendo a Pedro se aquecendo, fixou bem seus olhos nele e afirmou: tu também estavas com Jesus o Nazareno. Todavia ele o negou, assegurando: não o conheço, nem ao menos sei do que estás falando. Então foi para fora em direção ao pórtico, e um galo cantou. Quando a criada o viu lá, começou novamente a falar às pessoas que estavam ao redor: este é um deles. Porém, uma vez mais ele o negou. E pouco tempo mais tarde, os que estavam sentados ali perto identificaram Pedro: com toda certeza tu és um deles, pois és galileu também. Pedro começou a amaldiçoar-se e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. Em seguida o galo cantou pela 2ª vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que 2 vezes cante o galo, tu o negarás 3 vezes. Percebendo o que fizera, caiu em profundo pranto. Ao raiar do dia, entraram em assembleia os chefes dos sacerdotes com os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o Supremo Tribunal dos Judeus, e tomaram a decisão. Amarraram Jesus, levaram-no e entregaram a Pilatos. Então Pilatos o interrogou: és tu o rei dos judeus? Ao que Jesus lhe replicou: tu dizes. E os chefes dos sacerdotes passaram a levantar várias outras acusações contra ele. Por isso Pilatos indagou uma vez mais: nada respondes? Vês quantas acusações te fazem? Mas Jesus não respondeu uma só palavra, a ponto de Pilatos ficar muito impressionado. Ora, por ocasião da festa, fazia parte da tradição libertar o prisioneiro por aclamação popular. Um homem conhecido por Barrabás estava na prisão junto a rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. Concentrando-se a multidão, chamaram Pilatos que lhes otorgasse o direito de costume nessas ocasiões, porquanto ele bem sabia que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Então os chefes dos sacerdotes instigaram a multidão a rogar a Pilatos que, ao contrário, soltasse Barrabás. Contudo, Pilatos lhes questionou: assim sendo, que farei com este a quem chamais o rei dos judeus? Mas eles gritavam: crucificai-o, porque que mal fez este homem? Inquiriu Pilatos. Todavia, eles clamavam ainda mais decididos: crucificai-o. Então Pilatos, para satisfazer todo aquele povo reunido, soltou-lhes Barrabás, ordenou que Jesus fosse açoitado e depois o sentenciou à crucificação. Em seguida, os soldados agarraram Jesus e o conduziram para dentro do palácio, isto é, ao pretório, e agruparam toda a tropa. Vestiram-no com um manto de púrpura real, depois teceram uma coroa de espinhos e a cravavam sobre sua cabeça, e começaram a saudá-lo: salve, ó rei dos judeus. Espancavam-lhe a cabeça com a vara e cuspiam sobre ele, ajoelhavam-se e lhe rendiam adoração.
Depois de haverem zombado dele, despiram-lhe o manto de púrpura e vestiram com suas próprias roupas. Então o levaram para fora a fim de crucificá-lo. E ocorreu que certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre de Rufo, passava por ali vindo do campo. Eles o forçaram a carregar a cruz. E levaram Jesus para um lugar denominado Gólgota, que significa local da caveira. Eles lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não bebeu. Então o crucificaram. Dividindo suas vestes, jogaram sortes para saber com que parte cada um iria ficar. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. E assim ficou escrito na acusação contra ele, o Rei dos Judeus. Junto a Jesus crucificaram 2 criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Cumpriu-se essa escritura que diz: ele foi contado entre os malfeitores. Os transeuntes lançavam-lhe impropérios, gesticulando a cabeça e exclamando: Ah, tu que destróis o templo, em 3 dias o reconstróis. Agora desce da cruz e salva-te a ti mesmo. Da mesma maneira, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, exclamando: salvou a tantos, mas a si mesmo não pode salvar-se. Que o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz para que vejamos e creiamos. E de igual modo, os que com ele foram crucificados o insultavam. E aconteceu que toda a terra foi coberta pelas trevas, desde o meio-dia até as 3 horas da tarde. E então, por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Elohi, Elohi, lema sabachthani, que traduzido quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que presenciavam o que estava ocorrendo, ouvindo isso, comentavam: Vede, ele clama por Elias. Então um deles correu e ensopou uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e estendeu até Jesus para que sorvesse. E explicou: Deixai, vejamos se Elias vem para tirá-lo daí. Todavia, Jesus com forte brado expirou. Então o véu do lugar santíssimo rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. E quanto o centurião, que estava bem em frente de Jesus, ouviu seu brado e viu a maneira como expirou, exclamou: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Algumas mulheres acompanhavam tudo de longe, entre elas estavam Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, e de José. Na Galiléia elas tinham seguido e servido a Jesus. Muitas outras mulheres haviam subido com ele para Jerusalém e de igual modo estavam ali presentes. Este era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. E José de Arimateia, membro honrado do Supremo Tribunal dos Judeus, que também aguardava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e solicitou o corpo de Jesus. Pilatos recebeu com espanto a notícia de que Jesus já havia falecido, e chamando o centurião, perguntou-lhe se fazia muito tempo que morrera. Sendo informado pelo centurião, consentiu em ceder o corpo a José. Então José comprou um lençol de linho, desceu o corpo da cruz, envolveu-o no lençol e o colocou no sepulcro cavado na rocha. Depois fez rolar uma pedra sobre a entrada do sepulcro. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde ele fora depositado. Ao encerrar-se o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Ao raiar do 1º dia da semana, elas caminharam até o sepulcro e questionavam umas às outras: quem poderá remover para nós a grande pedra que fecha a entrada do sepulcro? Contudo, ao se aproximarem do local, viram que aquela enorme pedra havia sido removida da entrada. E entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de túnica branca, assentado à direita, e ficaram muito assustadas. Não vos amedronteis, disse ele, vós buscais Jesus, o Nazareno, que morreu na cruz, pois ele foi ressuscitado. Não está mais aqui. Veja o lugar onde haviam depositado. Agora ide, dizei aos discípulos dele e a Pedro que ele está seguindo adiante de vós para Galiléia. Lá os vereis, assim como ele vos predisse. Apavoradas e trêmulas, as mulheres fugiram do sepulcro e não informaram nada a ninguém, pois estavam assombradas e com medo.
Quando Jesus ressuscitou ao alvorecer do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Então ela foi e comunicou aos que com ele tinham estado. Eles, porém, estavam desolados e em prantos. Quando receberam notícia de que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não conseguiram acreditar. Depois Jesus apareceu em outra forma a outros 2 seguidores que estavam a caminho do interior. Então eles retornaram e informaram tudo isso aos demais. Contudo, também no depoimento deles não creram. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto estavam reclinados ceando. Repreendeu-lhes a falta de fé e a dureza dos corações, porque não acreditaram no testemunho daqueles que o tinham visto depois de ressurreto. E lhes ordenou: enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, todavia quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, em línguas novas falarão. Pegarão serpentes com as mãos, e se algum mortífero beberem, de modo nenhum lhes fará mal. Sobre os enfermos se imporão as mãos, e eles serão curados. Concluindo, depois de lhes ter orientado, o Senhor Jesus foi levado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que acompanhavam.